Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Cineclube Passamão, galera gabaritado no amadorismo. Agradecer a presença do Henrique, informar meu nome é Davi, informa todo mundo que nos acompanha nossas redes sociais, no Instagram, YouTube. Inscreva-se no canal, ative o sininho, curta, compartilhe, comente, acompanhe nossos podcasts, Spotify, Amazon Music e Google Podcast. Dizer que o filme a ser analisado contém spoilers, então se você não gosta de spoilers, evite. Se você não liga para spoilers ou assistir o filme, fica à vontade para acompanhar. E dizer que o filme a ser analisado é It, capítulo 2, filme de 2019. E Henrique, qual é a sinopse de It, capítulo 2? A grande sinopse é que diz que 27 anos após seu primeiro encontro com o aterrorizante Pennywise, o clube dos perdedores cresceu e se mudou, até que um telefonema devastador os traz de volta. Bem interessante, bem legal. E qual seria a sua análise a respeito do filme, senhor Dani? Opa, obrigado, Henrique. Então, a minha análise é a respeito de It, capítulo 2, né, filme 2019. Antes de começar a análise, só trazer 2 pontos. O primeiro pessoal, assim, eu acho bem interessante que entre os vários filmes que a gente tem, né, seja debate ou análise, eu acho que é o primeiro que a gente fecha o ciclo, né, dos filmes. A gente tem um debate aqui no canal, né, do It, no capítulo 1, né, o primeiro filme do It. E agora a gente está fazendo uma análise, né? Você pode acompanhar o debate, a parte 1, a parte 2, pode acompanhar. E agora a gente está fazendo uma análise do capítulo 2, né? Nessa dualogia, né? Vamos dizer assim. A gente fecha porque ele acaba no 2, né? Que se continuasse... Exatamente. Porque a gente fez a mesma coisa com Venom, né? Mas infelizmente Venom não acabou no segundo. E aí o pior é que perdeu-se a gravação e o segundo nem gravação teve. Mas, enfim. Esse ficou só nos bastidores. Exatamente. Mas esse primeiro ponto, né? O segundo ponto é falar, assim, um ponto a se falar a respeito do livro, né? E não se ignorar a respeito. Que para algumas pessoas que leram o livro, né, sabem que tem uma passagem bem polêmica nesse time-lapse porque o It, o capítulo 2, ele se passa exatamente na fase deles adultos, né, que vai contando essa história. Embora o filme ele traga mais alguns outros elementos, e isso eu acho bem interessante, sabe? Mas a respeito do livro, para algumas pessoas, em um trecho muito específico nessa transição, ele é bem polêmico, também não vou comentar a respeito, mas isso dá um sabor para muitas pessoas. Independente disso, quer você curta tanto o livro ou não curta o livro, boa parte dos críticos, certo? Já fizeram várias análises dos vários livros do Stephen King, que é o autor de livros de terror, que tem mais adaptações de filmes e séries, e dentre todos os livros que são colocados, sempre eles têm uma tendência a colocar o It como primeiro lugar. Então, mesmo que para muitas pessoas o It não seja o seu filme favorito do King, ele do ponto de vista de crítica quanto o livro, né? Se não o maior, com certeza um dos maiores, certo? E eu trago esse ponto por quê? Porque, logo adiantando, o It, né, o capítulo 2, ele vai perdendo força, porque no capítulo 1, são 7 personagens, né? O clube dos perdedores. E quando foi veiculado o filme, estava muito grande a onda do Stranger Things, né? Inclusive, um dos atores, certo? Que é exatamente o ator que faz o Rich, ele é um dos 4 personagens principais do Stranger Things. Então, é um livro que ele tem essa vibe que, de certa forma, ele inspira a questão do It, ele inspira obras como Stranger Things, que por sua vez ajudam por inspirar uma versão, entre aspas, mais atualizada do It. Volume 1, você dá um pouco mais de importância, porque de certa forma a sinergia entre os personagens, assim como a atuação deles, deixam eles muito mais carismáticos, você se importa muito mais com os personagens, você se preocupa mais com muitas das situações.
Só que o filme, depois, ele tem esse time-lapse de 27 minutos, né? E tem bons atores. Por exemplo, o Rich, né, na versão adulta, é o Bill Hader, que ele era um ator, ele é um ator, né? Ele passou pelo Saturday Night Live, né? Um ator que tem essa veia cômica, é interessante. Ele tentando se desdobrar em filmes de terror, tentando se mostrar além de um ator de comédia, certo? Eu acho ele um bom ator também, por sinal. A Jessica Chastain também, que é uma excelente atriz, certo? Ganhou inclusive o Oscar de melhor atriz pelos Olhos de Tammy Faye. O James McAvoy também, excelente ator, certo? Faz o Bill. O Bill Skarsgård, né? Que faz volta a ser... Ele estava no volume, no It 1, ele está no capítulo 2, agora novamente como Pennywise. Ele tem aquele sorriso característico, né? E eu acho bem interessante a questão do ator que faz o Ed, né? Que é o hipocondríaco. Eu vou falar rapidamente mais ou menos algumas características, entre aspas, alguns estereótipos do Clube dos Perdedores individualmente, né? Mas falando sobre os atores, né? O Jack Gyllenhaal, ele faz o Ed novo e o James Ransone, ele faz o Ed um pouco mais envelhecido. E eu acho bem legal o fato de que eles não são parentes, pelo menos não, pelo que eu vi aqui do sobrenome, mas eles são bem parecidos, assim. Você consegue ver alguns traços e eu acho isso bem legal. Eles conseguiram um cast de uma versão infantil, uma versão adulta, que você, pelo menos, chama um pouco a atenção. Se não tanto pela aparência, mas pelos trejeitos, assim, que é bem legal, esse ponto de vista. Você trazer atores que consigam entender o que era a essência do personagem, certo? Mas, novamente, como são 7 personagens, né? E quais são esses 7 personagens que é o Clube dos Perdedores, né? No primeiro filme, eles vencem o Pennywise, mas não o matam. E 27 anos depois, né, o Pennywise volta, né, a atacar Daryl. E quais são os 7 personagens que tem? Rich, Beverly, Bill, Ben, Mike, Ed e Stanley. Rich, ele é o piadista do grupo. A Beverly é a moça do grupo e é ela que tem a melhor mira. Isso é mostrado principalmente no primeiro filme, certo? Que é ela que joga as pedras, se não me engano, com estilingue, algo assim. É o Bill, que pra mim ele é o líder do grupo. O Ben, que é o garoto que era o deslocado, né? O New Kid on the Block, né? Que acima do peso ele cresceu. Ele virou, acho que é um empresário, um arquiteto. E ele ficou todo definido, né? Assim, a questão ficou fisicamente definida. É o Mike, né? O protetor da promessa. Porque o Bill falou que prometam que se ele voltar, nós iremos derrotá-lo. E o Mike foi o único que ficou em Derry para manter essa promessa. O Ed, que é o hipocondríaco do grupo, e o Stanley, né, que é o judeu do grupo e que infelizmente foi o mais afetado pela influência do Pennywise, né? E logo dizendo de cara do spoiler, dos 7 membros do grupo, né, 2 deles morrem no segundo filme, um próximo do início, né, que é o Stanley, e um perto do final do filme, que é o Ed. Enquanto o primeiro filme ele trata das linhas narrativas de uma forma, pelo menos para mim, mais fluida, né, de maneira a você tentar ter um controle melhor das emoções e tentar, às vezes, assustar o espectador, como nesse filme tem muitas linhas narrativas e ele vai pegando de um por um, de uma forma cadenciada, vamos dizer assim, meio que você fica na expectativa de que eles sejam atacados. Da mesma forma, pelos personagens que vão faltando, você diz, então vai ser tal pessoa, depois vai ser tal pessoa. Então isso cai um pouco do elemento surpresa, né? Embora tenha outros elementos que, se eu não me engano, não estavam no livro e que trazem, de certa forma, um novo respiro, uma nova criatividade, né? Reforço novamente que It foi escrito por Stephen King, né? Aí fizeram algumas adaptações no roteiro para esse filme, como, por exemplo, o início da cena da situação do Derry, né? Que há um ataque e um crime relacionado com homofobia, né? Se não me engano, isso não estava no livro original e isso aparece no filme. Acho que é uma crítica bem a se observar, certo?
O segundo ponto é a respeito também do Mike, que ele mostra a questão lá de uma caixa que é para fazer um ritual. Se eu não me engano, isso também não tem no livro. What am I looking at, Mike? It's an artifact. Early 18th century Shakopee. E o terceiro ponto é um dos ataques que o Rich sofre, né? Que é uma estátua que aparece no filme, que era uma estátua lá no centro da cidade, e que também não está no livro, e pelo menos para mim, assim, é interessante, certo? É uma forma diferente de tentar abordar alguns dos pontos. Lembrando que o Pennywise, ele se alimenta dos traumas das pessoas. Eles têm um impacto e uma força muito maior nas crianças, mas isso não quer dizer que ele afete os adultos também. A questão é exatamente que esse grupo, eles se afastaram, mas eles fizeram promessa, e para isso eles reuniram-se para derrotar o Pennywise de uma vez por todas, certo? No entanto, dado como são 7 personagens, depois começa, um deles é reduzido, né, para ver essa questão dos traumas, tem muitas linhas narrativas, e novamente, perde-se um pouco o efeito a respeito disso. Ainda assim, tem alguns dos pontos, algumas cenas interessantes, uma das eu falei, né, essa questão lá da estátua da cidade, um outro, essa questão lá da caixa do ritual que é realizado, e um terceiro, particularmente, e que eu achei engraçado, sempre que eu vi o filme, né, eu vi mais de uma vez esse filme, é a cena em que o Ed, que é o hipocondríaco do grupo, ele vai brigando e tem uma pessoa doente, ele vai apertando o pescoço, aí ele jorra o negócio, já me remete a Exorcista, só que solta uma musiquinha que realmente torna muito engraçada a cena. Eu acho que, assim, de certa forma, é um alívio cômico. E quer queira, quer não queira, as relações entre o Rich e o Ed, né, o piadista e o hipocondríaco do grupo, são relações que trazem essa situação de leveza, né, essa verossimilhança, né, entre o amigo que zoa e o amigo que é zoado, vamos dizer assim, né? Só que além do sobrenatural, vamos dizer assim, ainda há um perigo real, porque, se não me engano, é o Henry Bowers, né, que era um dos caras que fazia o bullying, que ele estava num centro de manicômio, o Pennywise acaba usando a influência dele, liberando para virar uma ameaça, para poder derrotar, né, o pessoal em um âmbito não só mental, né, de controle, mas no âmbito de físico, assim, de você trazer vários traumas. Porque quer queira, quer não queira, o Pennywise, para mim, ele tem uma representação muito grande sobre os traumas, ele se alimenta desses traumas que são correlacionados. Por isso é mais forte nas crianças, porque elas sofrem uma influência maior. Os adultos que vão passando, eles pegam estigmas, mas alguns deles, com o tempo, podem se recuperar desses traumas, e muitas vezes o próprio cérebro ele pode bloquear esses traumas como uma forma de autoproteção. E é isso um dos pontos que eu acho interessante no Pennywise, assim como a forma como eles acabam por derrotar. Eles derrotam o Pennywise no momento que eles descobrem os seus medos, eles acabam enfrentando os seus medos, inclusive o Bill enfrentando o seu medo, tanto da questão da perda do irmão, quanto na outra situação lá dos espelhos que aparece, né, que inclusive aparece na cena do trailer. E por fim, quando vai mostrando, embora eles estejam distantes, cada um deles trabalhando, tendo as suas vidas, né, mostra-se que, se necessário for, cada um deles está para com o outro. E isso é uma amizade, isso é um público, isso é uma permanência. E, a bem dizer, foi isso que salvou eles do Pennywise. É a maior força que eles têm. É toda essa união, essa sinergia, essa conjuntura, certo? Que mostrou que a união faz a força e a amizade faz a força também, certo? Sem falar de um outro ponto que eu acho interessante, que é do próprio Bill, que ele tem alguns dos pontos que o próprio Stephen King aparece, né? É como se fosse uma autorreferência, no sentido de, você é um roteirista, todo mundo gosta de você, mas a gente detesta os seus finais. Acho que isso foi meio que uma piadinha, vamos dizer assim, a respeito de alguns dos pontos do Stephen King, que algumas pessoas podem, por fim, não gostar tanto dos finais, sejam agridoces, sejam soturnos, né, de alguns livros do Stephen King, certo? Então, assim, só para conjecturar finalmente, né, minhas considerações finais, acho que
o It, capítulo 2, ele é um filme bom, mas ele, devido às suas linhas narrativas um pouco mais lentas e previsíveis, e que não tenha tantos carismas dos personagens jovens, ele acaba perdendo um pouco do seu impacto, mas ainda assim o filme eu achei interessante. Minha nota para esse filme é 7, e minhas palavras é Pennywise, Perdedores e Traumas Superados. E só para falar do ponto de vista de questão de dinheiro, né, o orçamento do filme foi 79 milhões e a bilheteria dele foi 473 milhões, certo? Dizendo que não é que um filme ele teve muita bilheteria porque ele é bom, mas muitas vezes o fato de ser um filme bom pode ter como resultado uma bilheteria boa. E eu acho que nesse ponto específico foi isso que ocorreu. E você indicaria o filme? Indicaria. Acho que é um filme interessante, né? Acho que, como eu disse, nessa questão do Stephen King, eu acho que ele é a obra mais célebre do Stephen King. E eu diria somente que você não vai ter o mesmo impacto do It, o primeiro filme do It, né? Com o Bill Skarsgård, né? Ele tá de novo como Pennywise. Mas ainda assim é um filme bom, é um filme coeso, é um filme que vai trabalhando nesse caminho do terror, né? Desse grande monstro que é o Pennywise, da sua história, do seu passado e da sua derrocada. Vamos a uma pergunta aqui diferenciada, uma pergunta para a gente fazer algo diferente, uma pergunta lúdica. Se você pudesse escolher ser um dos personagens principais, qual você escolheria ser? Olha, se fosse para escolher, eu acho que eu escolheria ser o Bill, né? Mas eu acho que o meu perfil, né, ia ser mais parecido com o Ed. Porque o perfil do Ed, essa questão, não que eu seja hipocondríaco, né, mas eu gente alérgica, tem essas, às vezes é uma questão de uma propensão maior à situação de doença. E também tem essa questão de zoar e ser zoado, né? Tem essa analogia com o dono mesmo do Cineclube, que já é conhecida. E aí, sem falar que eu sei que é o Clube dos Perdedores, essa questão do passa mal, né? E eu acho que enfrentando o Pennywise, eu não sei se ia ser uma luta tão efetiva não, viu? Aí, então, é aquele negócio, se eu pudesse escolher, eu acho que eu ia escolher o Bill, mas assim, quem ia ser parecido mais, eu acho que ia ser o Ed. Mas e você, Henrique? Qual é a sua análise a respeito de It, capítulo 2? Bom, você já colocou aí um ponto de vista que eu compartilho. É inevitável fazer a comparação entre o 1 e o 2, né? Então, eu achei o 2 talvez mais fraco do que o 1, principalmente porque eu acho que perde um pouco da magia daquele negócio do primeiro contato. Para quem não leu o livro, né, como eu, no caso, que você é apresentado ao mundo e aos personagens no 1, talvez por isso ele cause um pouco mais de impacto, mas também achei que você já esperava algumas coisas conhecendo o personagem do Pennywise, né, e como ele atua. Você meio que já fica esperando algumas coisas. Então acho que isso tirou um pouco do brilhantismo que poderia ter no 2. Ele tirou um pouco do brilho que tinha no 2. Então acho que o 2 perde um pouco em relação ao 1 por conta disso. E também o Clube dos Otários, eu acho que ele ficou mais coeso, mais presente no 1, enquanto eles eram
jovens, né? Eu acho que esse laço que eles criaram teve mais força, ficou mais visível no 1 do que no 2. No 2, talvez até por uma questão de narrativa, deles terem se afastado, deles terem seguido suas próprias vidas. Isso aí se perdeu um pouco, apesar deles tentarem, ao longo do filme, ir resgatando esse passado deles, mas eu não senti que funcionou, a equipe deles funcionou da mesma forma como funcionou no 1. Então eu achei esses pontos mais que pegou mais assim em relação ao 1, e também são pontos importantes do filme. Enfim, é um filme de terror, então o suspense, o clima, ele influencia muito. E como você meio que já espera algumas coisas do Pennywise, não surpreende mais tanto. Apesar da criatividade do filme em explorar os terrores, os medos e os traumas, mas até talvez por ser traumas e medos que alguns já eram conhecidos do filme 1, né, que ele explora alguns desses medos e traumas do filme 1, ficou meio... perdeu um pouco da força do medo que poderia causar, do terror que poderia causar. Então eu acho que o 2 foi mais light em relação ao conta disso. Mas ainda considerando que um filme de terror, ainda é um bom filme. Eu só acho que perde mesmo um pouco da força por conta disso. É difícil ser uma continuação, né? Ser um filme 2 ou 3, que você sempre vai ficar naquela sombra de comparação com o primeiro. Se o primeiro foi bom, então o próximo tem que ser melhor ainda, para poder conseguir sair da sombra, né? Então, eu acho que o It 2 ele não conseguiu subir um pouco mais o tom. Ele acho que ele se equivaleu, ali ele ficou equivalente, talvez até um pouco menos, mas ele não conseguiu sair um pouco acima para poder se destacar. O fato de trazer os personagens no outro momento de vida traz uma perspectiva diferente para o filme, porque agora eles têm que se ver enfrentando um problema de quando eles eram crianças, mas com uma mentalidade, com uma visão de adulto. You two look amazing. What the fuck happened to me? Isso traz alguns conflitos até no filme, porque muitos vão reviver do seu eu do passado, tentar traz à tona algumas memórias, algumas vivências do passado, né? E isso impacta muito no personagem enquanto adulto. Eu acho que talvez quem sofreu mais isso foi o Ed e o Bill. O Bill volta até a gaguejar, né? Ele não apresentava isso no começo do filme, antes dele voltar lá para a cidade. E quando ele volta, que relembra, né? Os acontecimentos passados, ele começa a ter o problema de gaguejar. E o Ed aparentava pelo menos no início, ser um pouco mais bem resolvido, apesar de ter ainda medos e algumas coisas, mas ser um pouco mais bem resolvido do que o eu do passado dele. E quando volta a relembrar o eu do passado dele, ele parece que fica um pouco mais medroso do que aparentemente ele era quando adulto. Eu acho que quem sofreu um pouquinho mais com essa questão do retorno às origens foi o Ed e o Bill. O Stanley também, né? Acho que o Stanley de todos, acho que foi o que mais sofreu, porque nem chegou a enfrentar ele, né, de novo. Então... o Stanley não deu para sentir muito, porque, né, não conseguiu nem aparecer muito no filme, né? Ele talvez sofreu mais com medo do passado do que com a presença do passado emergir de volta para trazer as lembranças, né? Eu acho que foi mais a questão do medo do que isso aí.
É um personagem que seria interessante ter visto ele aparecer para ver o que ele ia trazer, né? Mas é um fim trágico que o filme traz, que já traz um impacto no começo também, né? Porque você espera ver todos reunidos e um já do comecinho para mais para frente um pouco do filme, você já vê que ele já não apareceu. E aí é nesse ponto que ele, quando não aparece, que eles se dão conta que ele não aparece, né? E fica meio que em suspense até ser revelado na reunião deles, que com a revelação dele é que começam o evento a reaparecer, né? Relembrarem o reaparecimento do Pennywise naquele restaurante. É a partir do momento da revelação da morte dele que as coisas começam de novo a se revelar. Mas no geral acho que é um bom filme de terror, assim, se você se desligar um pouquinho do primeiro, você consegue curtir um pouquinho mais. Eu acho que, como eu assisti com um bom tempo do primeiro filme, então foi um pouquinho mais forte talvez do que se eu tivesse assistido logo na época que saiu. A memória ainda estaria um pouco mais avivada do primeiro. E Henrique, qual a sua nota e 3 palavras do It capítulo 2? Bom, a minha nota, cara, eu vou dar um 6, que eu acho que perdeu mesmo algumas características ali do filme. Então eu dou um 6. 3 palavras, eu acho que seria traumas, otários e passado. Bem parecido, né? E você indicaria It capítulo 2? Eu indicaria para quem assistiu o primeiro filme, com certeza eu indicaria. Acho que vale a pena. Se for pegar uma pessoa que nunca assistiu nenhum e pegar para assistir o 2, eu não recomendaria muito não, porque a pessoa vai ficar totalmente perdida no contexto da história, né? Mas no geral eu indicaria. Certo. E Henrique, trazer a pergunta lúdica para você, certo? Dos 7 personagens ali do clube dos perdedores, né? O clube dos otários. Qual você gostaria de ser e qual você acha que você seria dentro desse universo? Eu gostaria de ser o Mike, cara. Porque foi o cara que marcou o terreno ali, ficou lá e foi fiel à promessa deles. Foi o único que se manteve fiel até o fim. E foi atrás, né, de como conseguir alguma coisa para tentar ter uma vantagem, apesar de ter algumas revelações depois aí meio que a coisa não era bem como se queria. Mas eu acho mesmo que provavelmente eu seria mais como Ben. O New Kid on the Block, você ser o cara definido, empresário? Não por isso, mas talvez pela ligação do passado e uma superação do eu do passado. Que eu vejo ele como uma superação do eu do passado dele. Eu acho que foi, dentre eles todos, o que teve maior transição. Sim. Eu acho que de todos foi o que apareceu mais diferente, não foi? Não só fisicamente, né? Não, mas mentalmente também, né? Mentalmente, né? Eu acho que ele conseguiu superar o eu do passado dele melhor do que os outros.
estamos encerrando, né, nossa análise, né, de It capítulo 2. Informar que a nível de curiosidade, a nota final ficou 6,5. Boa nota. Agradecer novamente a presença do Henrique, né, tá nessa análise aqui ajudando, nos auxiliando, né, um dos grandes membros do canal aqui do Cineclube Passa Mal. Tem outros... Famoso marmitão. Marmitão. Tem outras análises aí com ele também, vocês podem buscar aqui no canal do YouTube. Reforçando novamente, acompanhar nas redes sociais, Instagram, YouTube, inscreva-se no canal, ative o sininho, curta, compartilhe, comente, acompanhe nossos podcasts, Spotify, Amazon Music, Google Podcast. E, Henrique, para quem teve a pachorra de assistir essa análise até o final, tem que escrever o que nos comentários? Eu diria que você é um perdedor, cara. É isso que tem que escrever? Você é um perdedor, perdeu seu tempo de vida, então você é um perdedor. Beleza, você escreve aí nos comentários a respeito disso aí. Então. Muito obrigado a todo mundo que nos acompanha aí. Valeu! Valeu.